Bom dia, amados, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui mais um domingo de manhã para nós iniciarmos o nosso culto. E você aí na sua casa, reunidos com a sua família, que você possa louvar, agradecer e adorar e exaltar o nome do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo. Nós vamos estar orando, intercedendo a Deus, que os irmãos estejam orando pelos familiares dos nossos irmãos aqui da igreja, como a família da Tayane, pela vida do Jorge, pela vida da Joana, que Deus possa estar trabalhando, eles estão passando pela questão da Covid, que Deus possa estar guardando e cuidando, que vocês continuem orando pela família da Lourdes, prima do nosso irmão Robson, que Deus conforte o coração dos familiares. E os demais irmãos da igreja continuem orando pela família, por toda a nossa igreja, intercedendo e colocando as nossas vidas diante do Senhor. Convido vocês nessa manhã a fecharem os vossos olhos, a curvarem as vossas cabeças e nós vamos iniciar o nosso culto nesta manhã. Vamos falar com Deus. Grandioso Deus, soberano, eterno e maravilhoso Pai. Nós te louvamos, bendizemos, te exaltamos, Senhor, nesta manhã e te agradecemos pela tua bondade, amor e misericórdia. Colocamos as nossas vidas diante do Senhor, pedimos nesse momento perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, que o Senhor, ó Pai, nos tome em tuas mãos, que o Senhor nos examine, tire de nós tudo aquilo que não lhe agrada, para que juntos nesta manhã possamos prestar um culto qual seja aceitável diante da tua presença, Pai. Abençoa cada vida de cada um dos nossos irmãos que estão nos assistindo nesta manhã. Visita cada casa, cada lar, cada família. Dispensa sobre a tua igreja da tua graça e do teu favor. É o que nós te suplicamos nesse momento, agradecidos no santo e maravilhoso nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Quero convidá-los nesse momento, aí onde você está, na sua casa, que juntos nós possamos louvar ao Senhor, que você louve ao Senhor nesse momento com todo o seu coração, com toda a sua força, e que aí na sua casa onde você está, você preste um culto qual seja aceitável diante do Senhor. Vamos louvar a Deus. Se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Ao nosso Deus que se assenta no trono e ao e o louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graça e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. E o louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graça e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos.
És incomparável, maravilhoso em tua majestade. Não há outro Deus como Jeová, não há outro Deus além do Senhor, não há no céu, não há na terra, não há no mar, Deus como o Senhor, não há no céu, não há na terra, não há no mar, Deus como o Senhor. Deus supremo és, soberano em glória, és incomparável, maravilhoso em tua formosura, és incomparável, maravilhoso em tua majestade. Não há outro Deus como Jeová, não há outro Deus além do Senhor, não há no céu, não há na terra, não há no mar, Deus como o Senhor, não há no céu, não há na terra, não há no mar, Deus como o Senhor, não há no céu, não há na terra, não há no mar, Deus como o Senhor. Em Jesus confiar, suas leis observar. Oh, que gozo, que bênção, que paz. Satisfeitos guardar tudo quanto ordenar. Alegria perene nos traz. Crer e observar tudo quanto ordenar. O fiel obedece ao que Cristo manda. O inimigo falaz e a calúnia mordaz, Cristo pode desprestigiar. Nem tristeza, nem dor, nem intriga maior poderão ao fiel abalar. Crer e observar tudo quanto ordenar. O fiel obedece ao que Cristo manda. Que delícia de amor, comunhão com o Senhor. Tem o crente zeloso e leal, o seu rosto mirar, seus segredos privar, seu consolo constante real. Crer e observar tudo quanto ordenar. O fiel obedece ao que Cristo manda. Resoluto, Senhor, e com fé zelador, os teus passos queremos seguir, teus preceitos guardar.
teu nome exaltar, sempre tua vontade cumprir. Crer e observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo manda. Queridos, antes de nós irmos para a nossa leitura desta manhã, eu quero passar aos irmãos alguns recados. Primeiramente, quero agradecer a toda a igreja, aos irmãos que contribuíram com as ofertas de missões. Louvado seja Deus por isso, pelo valor considerável, ultrapassando R$700 da nossa igreja. Deus abençoe e multiplique na vida de cada um de vocês, e que sempre este coração pronto a doar nunca seja obscurecido por esses dias tão tenebrosos, e que nós como igreja possamos continuar sempre com esse coração liberal, podendo doar para podermos ajudarmos com aquilo que Deus nos deu, né, contribuindo com os nossos irmãos missionários espalhados por todo o mundo. Que Deus abençoe poderosamente a vida de vocês. Também lembrando os irmãos que o próximo domingo nós teremos a ceia do Senhor, e pela primeira vez então nós vamos celebrar a nossa ceia online. Você vai estar aí na sua casa, nós vamos estar aqui presentes, será um culto ao vivo no domingo à noite, no próximo domingo, porque é o primeiro domingo então do mês de abril, e nós vamos estar celebrando a ceia. Então, desde já você já pode preparar os elementos da ceia na sua casa, para que junto com a sua família você possa, né, prestar um culto e relembrar este memorial de Cristo, a qual ele sacrificou a sua vida por nós. Por que nós vamos fazer isso? Porque foi prorrogado a data, então, até o dia 11, e talvez as circunstâncias seja prorrogada por ainda um tempo maior. Então, por esse motivo, você já pode preparar os elementos, e que nós iremos então fazer a nossa ceia. Amém? Quero convidá-los nesse momento a abrirem a palavra de Deus em Juízes, capítulo 11, a partir do versículo 30 até o 40, onde nós iremos meditar na palavra de Deus esta manhã. Livro de Juízes, capítulo 11, do versículo 30 ao versículo 40, que diz assim: E Jefté fez um voto ao Senhor e disse: Se totalmente der os filhos de Amon na minha mão, aquilo que saindo da porta da minha casa me vier ao encontro, voltando eu dos filhos de Amon em paz, isto será do Senhor, e oferecerei em holocausto. Assim, Jefté passou aos filhos de Amon a combater contra eles. E o Senhor os deu na sua mão. E os feriu com grande mortandade, desde Aroer até chegar a Minite, 20 cidades, e até Abel-Queramim. Assim foram subjugados os filhos de Amon diante dos filhos de Israel. Vindo, pois, Jefté a Mispá, a sua casa, eis que a sua filha lhe saiu ao encontro com adufes e com danças, e era ela a única filha, não tinha ele outro filho nem filha. E aconteceu que, quando a viu, rasgou as suas vestes e disse: Ah, filha minha, muito me abateste, e estás entre os que me turbam, porque eu abri a minha boca ao Senhor, e não tornarei atrás. E ela lhe disse: Meu pai, tu abriste a tua boca ao Senhor, faze de mim conforme o que saiu da tua boca, pois o Senhor por ti executou vingança contra os teus inimigos, os filhos de Amon. Disse mais a seu pai: concede-me isto, deixa-me por 2 meses que vá, e desça pelos montes, e chore a minha virgindade, eu e as minhas companheiras. E disse ele: vai, e deixou-a ir por 2 meses. Então foi ela com as suas companheiras e chorou a sua virgindade pelos montes. E sucedeu que ao fim de 2 meses tornou ela para o seu pai, o qual cumpriu nela o seu voto que tinha feito,
e ela não conheceu o homem. E daí veio o costume de Israel, que as filhas de Israel iam de ano em ano lamentar por 4 dias a filha de Jefeté, o gileadita. Vamos falar com Deus. Santo Deus, maravilhoso e eterno e grandioso Pai, nós te louvamos, te bendizemos e te exaltamos essa manhã. Colocamos as nossas vidas nas tuas mãos. Colocamos todo o nosso ser diante de ti. E te suplicamos em nome de Jesus, diante agora da tua palavra. Fala conosco. Abre os nossos olhos e os nossos entendimentos. Leva-nos, Senhor, a compreender a tua palavra. Leva-nos, Senhor, a cumprir aquilo que votamos com o Senhor. Independente do que aquilo vai nos custar, Pai. Faz de nós servos e servas corajosos na presença do Senhor. É o que suplicamos em nome de Jesus. Amém. Amados, eu quero falar nesta manhã com vocês, aqui nesses versículos, sobre a importância do voto feito ao Senhor. Infelizmente, tratado nos nossos dias com uma certa ou uma grande displicência. Nós conhecemos a história desse juiz chamado Jefeté, da tribo de Gileade, um homem guerreiro, forte e diz que valoroso, porém filho de uma prostituta. E por esse motivo, então, os seus irmãos expulsaram Jefeté da sua presença, da sua terra, porque não queriam que ele recebesse herança os filhos de Gileade. Então Jefeté vai para um lugar distante, mas ele era um homem valoroso. Quando fala valoroso, amados, é homem de guerra, homem habilidoso em sacar a espada, um homem que se impunha respeito pela força física e habilidade em guerra. E então o povo de Amon toma conta dos filhos de Israel e começam a escravizá-los. Então os líderes, os anciões, saem da sua cidade e vai até Jefeté e pede que ele reine sobre eles, para que livre eles das mãos dos amonitas. E Gileade disse: se vocês querem que eu faça isso, porém eu voltarei e serei rei sobre vós. Uma breve introdução, e eles dizem sim. Então Gileade vai para a guerra. Porém, Jefeté vai para a guerra. Mas Jefeté era conhecedor de quem era Deus, da sua soberania. Ele sabia quem era Deus diante do seu poder, glória e majestade. E ele sabia que era loucura ir para uma guerra, ir para uma batalha, antes de consultar Deus. Ele era um homem que, para ser juiz, provavelmente era um homem dotado de atributos vindos da parte do Senhor, entre as quais eu quero destacar a sabedoria. E um homem sábio não toma uma decisão, e nem uma mulher sábia, antes de consultar a Deus. E então ele faz isso e ele vai consultar a Deus e vai falar com Deus. E ele chega diante de Deus a partir do versículo 30, quando ele entende que é para ele subir e guerrear contra os amonitas, porém, ele não tem isso como suficiente, porque quando nós vemos aqui no finalzinho do livro de Juízes, quando Israel vai lutar com a tribo de Benjamim, por causa da morte daquela concubina, daquele levita, porque ela foi violentada durante toda a noite, eles foram várias vezes e várias vezes voltaram feridos, porém, na outra certa feita, eles consultaram o Senhor e todas as vezes o Senhor tinha mandado ir, e eles choraram e ofereceram sacrifícios de holocaustos diante do Senhor, e o Senhor os respondeu através de um profeta, dizendo: podem subir nesta madrugada e eu entregarei os benjamitas em tuas mãos. E eles feriram e destruíram toda a cidade e vingaram a morte daquela concubina, daquele levita.
Só para que os irmãos possam ter uma noção. Então, o que Jefté, conhecedor da palavra de Deus, está fazendo, eu preciso da certeza da vitória e não somente da certeza de ir à guerra, porque eu posso ir para a guerra, mas posso voltar derrotado. Então, é sobre isso que eu quero falar nesta manhã. Trazendo para os nossos dias, para que nós possamos entender. Jefté diz o seguinte, fez um voto com o Senhor e disse, se totalmente derem os filhos de Amon na minha mão, aquilo que saindo da porta da minha casa me vieram ao encontro, voltando eu dos filhos de Amon, em paz, isso será do Senhor e oferecerei em holocausto. Amados, nós vivemos uma época onde os cristãos fazem milhares de votos diante do Senhor, mas sem pensar na consequência de não cumpri-los. Nós vivemos uma geração que é falha, totalmente displicente em não cumprir os votos com o Senhor. E eu digo como pastor porque nós vemos isso, infelizmente, na vida das pessoas. Nós somos tendenciosos a se prostrar diante de Deus, a se humilhar diante de Deus, a oferecer sacrifícios e louvores diante do Senhor e pedindo ao Senhor uma saída e uma solução para o combate que está à nossa frente. E então, diante do Senhor, fazemos votos como fez Jefté. E esta é a proposta de Jefté diante de Deus. Fez um voto ao Senhor e disse, se totalmente me deres os filhos de Amon nas minhas mãos, quando eu voltar em paz para a minha casa, a primeira coisa que sair de dentro da minha casa é eu oferecerei ao Senhor como holocausto. O que Jefté está dizendo, ele está colocando duas condições. Se me deres totalmente e se me fizeres voltar em paz. Isso que me chamou muito a atenção nesse texto, e eu quero chamar a sua atenção nesta manhã, porque muitas vezes nós também queremos isso. Estamos diante de guerras, de tribulações, então colocamos diante do Senhor essa mesma questão. Senhor, se o Senhor me der a solução para o meu problema, e se mal nenhum acontecer a mim, eu prometo que eu vou trabalhar na casa do Senhor. Ah, como temos votos como esse. Como temos votos de crentes que feito isso no seu dia a dia. E talvez você que esteja nos assistindo nesta manhã, talvez você seja um, que no decorrer da sua vida fez um voto com o Senhor, e hoje você está acomodado dentro do lar da sua casa, e não está exercendo o voto que você um dia fez com o Senhor. Porém, eu quero lembrar vocês a uma coisa. A Bíblia, que não falha, que não mente, a Bíblia, qual é a palavra de Deus, o Deus vivo e santo, diz que tolo é aquele que faz um voto, a qual não cumpre, porque ninguém é obrigado a votar, porém todo depois que vota é obrigado a cumprir. E quando nós olhamos para esse texto, eu quero convidá-los a vocês terem a coragem, a determinação, a palavra e o caráter de Jefté. Amados, e antes de nós entrarmos nesses pontos da coragem, da determinação e o caráter de Jefté, eu quero levar vocês a pensarem sobre esse texto, de quem era Jefté. Que quando vocês olharem, ele era filho de uma prostituta. Diz que ele se mudou para um lugar e arrumou um exército que caminhava com ele de homens levianos. A Bíblia não ressalta Jefté como um homem de caráter puro e de uma moralidade sem mancha. Não. A Bíblia relata que Jefté vinha de uma linhagem não aceitável dentro do seu povo, e não por esse motivo, mas depois ele se junta, então, com homens levianos. Ou seja, ele andava em uma vida leviana. Assim como muitas vezes nós também vivíamos no nosso passado. Mas a partir do momento que Jefté teve um encontro real com Deus, ele passa a cumprir aquilo que ele tinha então colocado de voto diante do Senhor. E a primeira pergunta que eu quero fazer a você
porque tem lhe faltado coragem para cumprir aquilo que você prometeu ao Senhor. Olha o que diz a partir do 32. E assim passou os filhos de Amon a combater contra eles, e o Senhor deu nas tuas mãos. E os feriu com grande mortandade, desde Aroer até chegar a Minite, 20 cidades, até Abel-Queramim. Assim foram subjugados os filhos de Amon diante dos filhos de Israel. Amados, quando nós olhamos para esse texto, a coragem de Jefté não se inicia aqui. A coragem de Jefté que se inicia lá atrás, quando você lê o versículo 1 do capítulo 11, aonde diz o seguinte: era então Jefté, o gileadita, homem valoroso, porém filho de uma prostituta, mas Gileade gerara a Jefté. Homem valoroso, homem valente, homem corajoso. Isso era dele, um atributo que Deus deu a ele desde quando ele nasceu. Amados, porém a Bíblia nos ensina que a qual aqueles que Deus os chama para o servir, Ele nos enche desta coragem, dessa intrepidez em abundância, para que possamos viver uma vida de santidade. É necessário, amados, que você seja alguém corajoso como Jefté, para combater os inimigos que estão diante de você. Os inimigos de Jefté, a qual ele fez os votos, eram Amon. Nós não vivemos e nem poderemos em nossa mente entender o que se passava na vida de Jefté. Porque tenho certeza que de todas as pessoas que estão me ouvindo nesta noite, jamais foram obrigadas a estar em um campo de batalha de guerra, ou até mesmo dentro de um coliseu, precisando pegar numa espada para lutar contra outro ou com uma multidão de outras pessoas. Então nós jamais conseguiríamos imaginar o que é isso. Talvez a nossa geração, se fosse colocada diante de uma guerra, a grande maior parte sentaria num canto, teria o seu corpo trêmulo e não teriam forças para se levantar do lugar, vendo diante dos teus olhos tanta morte, tanto sangue, tanta violência em um mesmo lugar. Porque nós não fomos habituados nem criados com isso. Porém, o povo de Israel, que estava ali ainda estabelecendo as suas moradas na terra de Canaã, eles viviam em constante guerra, eram homens que desde pequenos nasciam e cresciam em um contexto que precisavam ser valentes, porém nem todos eram. Mas alguns se destacavam e Jefté se destacou. Por isso ele foi escolhido por Deus para ser juiz. Porém nós vivemos uma outra geração, uma geração a qual vive debaixo da abundante graça de Cristo. Mas nem porque vivemos debaixo da abundante graça de Cristo, debaixo deste amor sobrenatural, inigualável, imensurável de Cristo, nós podemos ser covardes diante da presença do nosso Deus, amados. E que covardia eu estou falando? A covardia de não ter a coragem de cumprir aquilo a qual prometemos diante da face do Senhor. Porque diz assim no versículo 34, e vindo, pois, Jefté a Mispá, a sua casa, eis que a sua filha saiu ao seu encontro com adufes e com danças, e era ela a única filha, não tinha ele outro filho e nem outra filha. Amados, a coragem de Jefté era indiscutível. Era um homem que tinha ido como um escudo na frente daquele povo e guerreado por muitos dias, provavelmente voltava para sua casa com a sua espada banhada em sangue. Isso é sem dúvida. Um homem valoroso, um homem valente, um homem preparado de guerra. Porém, precisa-se, diante de algumas circunstâncias, amados, ser muito mais corajoso para cumprir o voto do que ir para uma guerra.
E é isso que nós vemos nesse texto, quando ele está chegando na sua casa, quem sai ao encontro dele para comemorar a vitória é a sua única filha, a que daria a ele descendência, que daria a ele filhos que poderiam continuar disseminando a raiz de Jefté. Porém, ele fez um voto com o Senhor. Ele disse, olha, a primeira coisa que sair da porta da minha casa ao meu encontro, isso eu oferecerei ao Senhor como holocausto. E então, quando ele dá diante da sua filha, no versículo 36, diz que aconteceu que quando ele a viu, houve grande desgosto na sua vida, como costume dos judeus, aqui ainda não eram os judeus, os hebreus. Eles rasgavam as suas vestes como um sinal de dor ou de indignação. E ele rasga as suas vestes. E ele lamenta como se fosse num brado. Ah, filha minha, muito me abateste e estás entre os que me turbam. Porque eu abri a minha boca ao Senhor, eu não tornarei atrás. Aí demonstra porque a Bíblia se inicia no versículo 11, dizendo que Jefté era um homem valoroso, um homem valente. Ele não era só valente e corajoso, porque ele era habilidoso na espada, porque ele era capaz de ir à guerra e enfrentar milhares de homens. Ele era valoroso e valente porque ele era capaz de cumprir diante do Deus Altíssimo, diante do Deus soberano, diante do Deus Criador. Ele tinha caráter para assumir aquilo que ele tinha votado, ainda que aquilo custasse o que ele tinha de mais precioso na terra, a sua única filha. Então ele rasga as suas vestes, ele lamenta, ele chora, porém ele diz, ah, filha minha, você não sabe o quanto você me entristece, saindo com alegria ao meu encontro. Olha que situação, amados. A filha estava esperando o pai junto com os seus empregados, preparada uma festa para receber o seu pai, louvando, cantando e dançando com alegria pela vitória que Deus tinha dado a ele. Mas ela não sabia do voto que o seu pai tinha feito. E quando ela sai ao encontro do seu pai, com alegria, festejando, tudo isso vira em tristeza e lamento, que sobrepõe a alegria da vitória sobre os amonitas. Então Jefté chora, lamenta, porém não volta atrás. Ele permanece. Que eu e você, amados, nos dias de hoje, vocês que estão em casa, nos ouvindo nesta manhã, e você que lá atrás fez um voto com o Senhor e sabe que esta palavra está falando contigo nesta noite. Você sabe a negligência que você tem cometido com o Senhor. Você sabe as vezes que você fez voto com Deus, mais que uma, e não tem cumprido nenhuma delas. Deus está dizendo a você, estou dando tempo para que você cumpra, para que você faça aquilo que você votou comigo. Porque Deus, amados, Ele não é um Deus de brinquedo. Ele não é um amuleto. E Ele não é um Deus surdo. Ele sabe que você votou. Não espere o Senhor cobrar de você aquilo que você mesmo prometeu e que você não tem dado. Porque assim como a Bíblia diz, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Não se esqueça disso. Pense nisso, reflita nisso, seja corajoso, tenha caráter em cumprir aquilo que você prometeu a Deus. Porque o dia que você for corajoso, o dia que você tiver caráter e a determinação de cumprir aquilo que você votou diante de Deus, a sua casa será impactada pela sua coragem, pelo seu caráter e pela sua determinação diante de Deus. Olha o que diz a filha de Jefté a partir do versículo 36.
E ela lhe disse: meu pai, tu abriste a tua boca ao Senhor, faze de mim conforme o que saiu da tua boca, pois o Senhor te executou vingança contra os teus inimigos, os filhos de Amon. Essa menina não sabia do voto que o seu pai tinha feito. Essa jovem não sabia, ela ficou sabendo agora. Porém, diante da coragem, diante do caráter e da determinação do seu pai, em dizer a ela: não voltarei atrás, uma única palavra que eu disse ao Senhor. Essa menina reconhece a fé de seu pai, a obediência de seu pai, e ela se prostra diante do mesmo Deus, com a mesma coragem, com a mesma obediência, com o mesmo caráter e com a mesma determinação, dizendo: tu falou, pai, tu votaste, cumpre, faz de mim tudo aquilo que o Senhor prometeu ao nosso Deus Altíssimo. E disse mais essa menina: concede-me isto, deixa-me por 2 meses que vá, e desça pelos montes e vales, e chore a minha virgindade, eu e as minhas companheiras. Ela estava angustiada. Ela estava num estágio de pré-depressão. Para uma mulher da sua época, morrer sozinha, sem nenhum irmão homem para cuidar dela, sabendo que o seu pai iria envelhecer, e se fosse dentro das condições normais, e ele passando a ser juiz no povo de Israel, iria ter alguns privilégios, porém após a sua morte, seria uma vida difícil para esta jovem. Então ela diz assim: olha, pai, permita-me que chore, permita que eu vá andar por esses vales, montanhas, que eu desça pelos ribeiros, que eu caminhe junto com as minhas servas, para que eu não vá sozinho, mas me deixa chorar, deixa-me desabafar, deixa eu lamentar tudo isso que foi feito. Mas em suma, amados, o que está acontecendo nessa história é o seguinte: não importa o quanto vamos ter que chorar, não importa quantas vezes vamos ter que rasgar as nossas vestes, mas o que importa é que temos que cumprir aquilo que nós votamos com o Senhor. Que você que me ouve nesta manhã, que você que está na sua casa, sentado neste momento, diante da sua família e do seu sofá, e eu sei que nesse momento esta palavra penetrou o teu coração, está indo de encontro com aquilo que você votou, e você deve nesse momento estar pensando assim: mas Senhor, olha as circunstâncias. Não importa a circunstância, faça o mais rápido possível aquilo que você votou ao Senhor. Seja corajoso, levante do teu aconchego e vá cumprir aquilo que o Senhor, aquilo que você prometeu ao Senhor. Levante já e vai fazer. Deus já te deu a vitória. Você já está experimentando da bonança, só que você não tem cumprido aquilo que você prometeu a Deus. Cuide para fazer o mais rápido possível, para que Deus não te traga sobre vós uma nova batalha, a qual tu não sairás mais vitorioso, porque não cumpriste aquilo que prometeste a Deus. Porque tolo é aquele que faz um voto e que não cumpre. Você não era obrigado a votar, como Jefté não era obrigado a votar. Mas como Jefté votou, ele foi obrigado a cumprir o seu voto. Assim como você votou, você é obrigado, você não tem mais escolha a cumprir o seu voto. E termina o texto dizendo que sucedeu que ao fim de 2 meses tornou esta moça para o seu pai, a qual cumpriu nela o seu voto que tinha feito, e ela não concebeu homem. E daí, nisso se torna o costume de Israel. Amados, a vida de Jefté e da sua filha trouxe um impacto a uma nação através da coragem, do caráter e da determinação de Jefté e a sua filha, ao ponto que levou todo Israel a ter um costume que eles iam, uma vez por ano,
lamentar por 4 dias o choro da filha de Jefté. As pessoas viram na vida de Jefté e na vida da sua filha coragem, caráter e determinação diante de Deus e diante do voto que eles fizeram. Nós, como crentes em Cristo Jesus, a nossa família, os nossos filhos e as pessoas que estão ao nosso redor precisam ver em nós essa mesma coragem, este mesmo caráter e esta mesma determinação. Votou? Cumpra. Abra os teus olhos, abra o teu coração e os teus ouvidos nesta manhã para a palavra de Deus. Eu não sei quem votou, louvado seja Deus por isso. Não sei o que você votou, mas uma coisa eu sei, que você votou e que algo você prometeu a Deus. Por isso, apressa-te em cumprir o teu voto com o Senhor. Porque coisa horrenda é cair nas mãos do Deus vivo. Por isso, amados, a Bíblia nos relata a importância de cumprir o voto com o Senhor. Que você possa refletir sobre isso. Você que está sentado no teu sofá, como eu disse no início, você que está aí na sua casa, nós somos uma geração que mais fazem votos diante do Senhor quando as dificuldades chegam. Que você não esqueça do voto que tu fizeste. Você fez um voto ao Senhor. Cumpra. Saia do teu aconchego. Você prometeu que ia evangelizar, mas não tem saído da tua casa. Você prometeu que ia exercer o ministério na igreja e até agora está aí no mesmo lugar. Esse projeto não saiu do teu pensamento ou do papel que tu rabiscaste. Você prometeu que neste ano você ia ter uma vida devocional com Deus, porém prefere ficar na rede social ou na frente de uma televisão, ou ir para a festa nas casas dos parentes. Você prometeu que este ano você iria desenvolver a leitura na palavra de Deus, sequer você tem pegado na Bíblia. Amados, toma na sua vida essa palavra como verdade. Deus exorta quem Ele ama. Ele está exortando você nesta manhã, porque Ele ama você. Ele está chamando a tua atenção. Ele está te dando um aviso. Olha, filho meu, lembra do que tu votaste. Lembra do que tu votaste. Não espere o Senhor cobrar de você de uma forma mais severa. Cumpra o voto que tu fizeste ao Senhor. Amém? Para que você seja abençoado, para que você volte em paz para a tua casa e para que Deus te dê a vitória nas tuas mãos. Amém? Vamos falar com Deus. Senhor, grandioso Deus, maravilhoso, eterno e santo Pai, nós te louvamos, bendizemos e te exaltamos esta manhã. Te agradecemos por esta palavra tão maravilhosa que trouxeste aos nossos corações. Nós te agradecemos, Senhor, pela tua bondade, amor e misericórdia. E que teu Santo Espírito que habita em nós, esse Espírito que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, possa, Senhor, nos incomodar e nos levarmos a sermos, ó Pai, filhos de Deus que tenham coragem, caráter e compromisso em cumprir os votos que fizemos ao Senhor. Desperta a tua igreja, desperta o teu povo a cumprir os votos e a trabalhar na tua presença diante daquilo que lhe prometeram, ó Pai. Despede-nos agora debaixo da tua graça. Dá um resto de domingo debaixo das tuas potentes mãos. E que logo mais à noite possamos novamente estarmos reunidos para prestarmos culto de louvor e adoração ao teu santo nome. É o que nós te suplicamos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, amados, até a noite, se assim Deus nos permitir.